A liturgia deste final de semana toca num assunto bastante espinhoso para todos nós, seres humanos. Um assunto que é uma certeza, mas que muitas vezes nós fugimos e tentamos camuflar. Trata-se da nossa própria morte. Quem de nós consegue pensar na própria morte? Ou quem de nós está preparado para passar pela experiência da morte? Nós ouvimos na primeira leitura, no livro da sabedoria: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Deus nos fez para a vida de comunhão com Ele. Deus nos criou para a vida eterna. A morte enquanto destruição, enquanto dor, separação de Deus, enquanto abismo, ela foi introduzida pelo pecado, entrou no mundo pelo pecado, e a partir de então, todos nós experimentamos a morte como um trauma, como um momento de tristeza, de desespero, de solidão. Nós morremos porque pecamos. A nossa condição humana passou então a contar com o aspecto da morte como momento traumático, momento de dor, momento de saudade, momento de choro. Jesus veio ao mundo, nós sabemos, para destruir o império da morte. Desde a cruz de Cristo, a morte já não é mais perdição, não é mais destruição, mas é uma porta que se abre para a vida eterna, é uma passagem para a vida verdadeira. Quando Cristo ressuscita, Ele abre as portas do paraíso que Adão e Eva haviam fechado pelo pecado. O Evangelho de hoje, então, nos demonstra que Jesus tem poder sobre todas as situações de morte, e nós vimos dois modos como Jesus age. Em primeiro lugar, a cura da mulher hemorroísa, que caminhava lentamente para a morte com a sua doença. De outro lado, vemos a ressurreição da filha de Jairo. Jesus devolve a vida para aquela menina. Em todos os casos, Ele vence a morte. Ele nos mostra que Ele tem poder sobre todos os tipos de morte. Nesta homilia, eu chamo a atenção para um detalhe: a ordem como o Evangelho nos apresenta a ação de Cristo. A ação de Jesus é ordenada, então Ele age segundo uma lógica própria. Então vamos reconstruir a cena para entendermos o que Jesus quer nos ensinar neste final de semana. Em primeiro lugar, Jairo, que é o chefe da sinagoga, um chefe religioso dos judeus, procura Jesus, porque a sua filha está gravemente enferma. Ela está nas últimas, está agonizando. Chama Jesus para ir curá-la em sua casa, e Jesus aceita e o acompanha. Então o cenário do início do Evangelho é um cenário de perturbação, de correria. Jairo tem pressa, porque a sua filha está morrendo. Ele sabe que Jesus tem o poder de curá-la, mas é preciso agir logo, e por isso ele busca levar Jesus com pressa para a sua casa. Acontece então a segunda parte da cena. Quebra o ritmo apressado que Jairo havia imposto a Jesus. No meio da multidão que seguia Jesus caminhando para a casa de Jairo, eis que estava uma mulher hemorroísa, que sofria com fluxos de sangue, uma hemorragia que não conseguia ser contida por nenhum médico. Aquela mulher havia gastado todo o seu dinheiro com médicos sem encontrar a cura. Estava enferma com hemorragia há 12 anos. Com muita fé, ela entra no meio da multidão, toca a barra do manto de Jesus e fica curada. Aqui entra um aspecto bastante espantoso do Evangelho, muito curioso do texto que nós ouvimos hoje. Jesus, que estava correndo para salvar a filha de Jairo, Jesus que estava numa missão emergencial, não havia tempo a perder, de repente resolve parar para descobrir quem o tocou no meio da multidão. Ele sente que uma força sai de seu corpo, de sua vida, e cura alguém. E ele para no meio de uma emergência. Aqui nós podemos imaginar a frustração de Jairo. Não está escrito no Evangelho, mas é natural que ele tenha se frustrado. Estava com tanta pressa para salvar a sua filha, e Jesus agora se preocupa em descobrir quem o tocou.
Jesus precisava parar a sua caminhada? Não. Ele poderia deixar que a pessoa curada ficasse no anonimato. Ele poderia seguir a sua caminhada. Jesus precisava perguntar quem o tocou no meio da multidão? Claro que não. Ele era Deus. Ele sabia quem havia o tocado. Ele sabia que a mulher havia tocado a barra de seu manto e havia sido curado. Então ele não precisava se perguntar quem havia o tocado. E pior ainda, depois que a mulher se apresenta, Jesus começa a conversar com ela. Contra toda a pressa que existe na cena, Jesus para e conversa. A filha de Jairo estava nas últimas. Podia morrer a qualquer momento. Jesus vê a aflição daquele pai, que vê que a sua filha está partindo. Aquele pai que encontra em Jesus a última tentativa para não perder a sua filha. Jesus vê tudo isso. E nessa situação gravíssima, que exigia tanta pressa, Jesus para conversar. É curioso, porque Jesus não segue a lógica de Jairo, que seria também a nossa lógica. Se nós estivéssemos no lugar de Jairo, com certeza nós quereríamos muita agilidade de Jesus. Nós pediríamos agilidade e pressa de nosso Senhor. Então essa construção do texto, ela é muito importante, porque Jesus faz isso propositalmente. Ele tem um propósito ao parar, ao esperar, ao perder tempo com aquela conversa. O Evangelho não diz que Jesus e a mulher hemorroísa trocaram apenas algumas palavras. Que Jesus tenha feito uma pergunta e ela tenha respondido e depois ele tenha seguido a caminhada. Não. O Evangelho nos diz: a mulher contou-lhe toda a verdade. Qual é toda a verdade? Toda a sua vida, toda a sua história de sofrimento. Então provavelmente aquela mulher, naquele tempo de conversa com Jesus, contou sobre todos os médicos que ela havia procurado, todo o dinheiro que ela havia gastado sem encontrar a cura, todas as dores, todo o sofrimento pela exclusão da sociedade, porque uma mulher que sofria com hemorragia era considerada impura. Ela deve ter contado o modo como ela se escondeu na multidão, o modo como se aproximou para tocar na barra de Jesus, o modo como a fé havia lhe direcionado para Jesus. Meus irmãos e irmãs, com todo carinho, respeito e sinceridade, concordemos com uma coisa a partir deste Evangelho. Quando uma mulher resolve contar toda a verdade, vai tempo, minha gente. Não é coisa rápida, não. Uma mulher, para contar toda a sua vida, toda a sua história, toda a verdade, precisa de tempo. E aqui não é um defeito, não. É uma qualidade feminina. Nós estamos diante da beleza, da sensibilidade de uma mulher que vê todos os detalhes e é capaz de enumerá-los. Ou seja, Jesus gastou muito tempo com aquela mulher, enquanto a filha de Jairo padecia. Nós já sabemos, Jesus conhecia toda a vida daquela mulher. Nada lhe escapava. Ele era Deus, tinha ciência de tudo. Ele poderia encurtar a conversa, dizer que já sabia das coisas. Jesus poderia seguir e salvar a menina enquanto ela estava viva, mas ele quis ouvir a mulher propositalmente. Quis ouvir toda a sua verdade, porque enquanto eles estão conversando, chegam alguns mensageiros e dizem para Jairo: a tua filha morreu. Não preocupe mais o mestre, não faça Jesus perder mais tempo, não adianta, tudo está acabado, não tem mais tempo, não tem mais jeito. Estes mesmos mensageiros aparecem muitas vezes na nossa vida, quando nos dizem: sua vida não tem mais jeito, seu problema não tem mais solução, tua saúde não tem mais cura. É o mesmo caso. Chegam e dizem: tua filha morreu, pronto e acabou. Imaginem a dor do coração daquele pai, imaginem inclusive as queixas, a revolta no coração de Jairo, porque a demora na conversa de Jesus resultou na morte de sua filha. Imaginemos os questionamentos sobre a aparente insensibilidade de Jesus diante do seu problema, diante do seu sofrimento. Depois disso, então, nós encerramos o Evangelho com uma terceira parte. Depois que tudo parece perdido, Jesus continua a caminhada e vai até a casa de Jairo.
tendo a menina já morrido. Jesus espera a menina morrer. Jesus gasta tempo com aquela mulher no meio do caminho, porque espera a morte da filha de Jairo para realizar uma obra muito maior, ressuscitá-la dos mortos. Então as demoras de Deus na nossa vida são realizadas justamente porque a obra que Ele está realizando é muito maior do que aquela que nós estamos pedindo, muito maior do que aquela que nós queremos ou imaginamos. Achamos que Deus demora, que Deus perde tempo. Na verdade, Ele está nos curando, Ele está fazendo uma obra perfeita, Ele está nos ressuscitando, dando uma vida nova, dando uma esperança diferente da esperança do mundo. Jesus permitiu aquela demora para nos ensinar que Ele tem poder para nos curar na vida e na morte. Nosso Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte, e se nós não acreditamos nisso, nós não somos de Jesus. Se nós não acreditamos que Jesus perdoa os pecados, não somos cristãos. Se não acreditamos que Jesus tem o poder de dar a sua presença na Eucaristia, não somos cristãos. Se nós não acreditamos que Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos, de dar a vida eterna àqueles que partiram, nós não somos cristãos. Na vida, Ele salva os nossos corpos, como fez com aquela mulher hemorroísa. Na morte, Ele salva as nossas almas, como fez com a filha de Jairo. Deus nos fez para a vida. Portanto, o nosso Deus não quer a morte. Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Às vezes nós ouvimos alguns discursos, inclusive os reproduzimos. Fulano de tal morreu porque Deus quis. Aconteceu isso porque Deus quis. Essa doença, esse acidente porque Deus quis. Muito cuidado, Deus não quer a morte. Deus não quer o sofrimento, Deus não quer a doença, Deus não quer a pandemia, Deus não quer a depressão. Nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Nosso Deus é o Deus da vida e da ressurreição e não da destruição. Cuidado quando nós ouvimos ideias tortas, quando nós nos deixamos levar por todo o vento de doutrina e começamos a acreditar em reencarnação, a partir daquilo que nós ouvimos na televisão, a partir dos livros de autoajuda que nós lemos. Cuidado quando nós começamos a acreditar em magia, em superstição, em horóscopo, em adivinhação. O cristão não precisa destas coisas. Nós acreditamos na vida de Jesus, acreditamos na ressurreição de Jesus. A morte e o sofrimento não são da vontade de Deus, são consequências da nossa vida desordenada pelo pecado, consequências naturais em nossa caminhada. O mal não é a vontade de Deus. Foi isso que nós ouvimos tanto na primeira leitura, com este texto belíssimo do livro da sabedoria, que depois podemos meditar em nossa casa. O mal e a morte nunca, jamais serão vontade de Deus. Então nós precisamos perceber que Jesus veio para que todos nós tivéssemos vida em abundância, e um dia nos ressuscitará segundo as nossas obras. Alguns serão ressuscitados para a vida eterna, para o paraíso. Outros serão ressuscitados para a condenação eterna, para a perdição, aquilo que nós chamamos de inferno, a total separação de Deus, porque em vida nós não acreditamos em Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, para encerrar esta nossa reflexão, para morrer bem, nós precisamos viver bem. Para morrer e entrar no paraíso, nós precisamos viver daquilo que Deus nos ensina. Precisamos ler a sua palavra, precisamos receber o seu corpo, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos viver uma vida reta. A preparação para a morte começa já nesta vida. Vivamos bem, então, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida hoje, porque amanhã nós não temos certeza de nada. O amanhã não nos pertence. Nos convertamos hoje. Confessemos os nossos pecados hoje. Amanhã talvez seja tarde demais. Digamos para aquela pessoa que nós a amamos hoje. Amanhã talvez já não dê tempo. Então nós devemos nos preparar para a nossa passagem no dia de hoje. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos em nossa vida. Nós não podemos ter medo da morte. Todas as vezes que temos medo da morte, nós temos medo do céu, medo de Deus. Nós devemos sim ter medo de nos perder na morte, nos perder
viver na nossa vida e na nossa caminhada. Talvez fazer a experiência de andar pelo cemitério, no silêncio, rezando um terço, rezando pelos defuntos, nos ajude a meditar esta realidade. Ali estão sepultadas milhares de histórias. Ali estão também sepultados alguns sonhos que foram interrompidos. Então nós precisamos olhar com muito realismo para o fim da nossa vida e perceber como estou vivendo a vontade de Deus. Como estou realizando o sonho de Deus para mim. Quantas pessoas morrem sem pedir perdão, sem dar o seu perdão. Quantos abraços não foram dados enquanto ainda era tempo. Quantos telefonemas não foram feitos por orgulho, por medo, por vaidade, por arrogância. Quanta gente passou pela vida apenas para trabalhar, apenas para ganhar dinheiro e se esqueceu de viver. Se esqueceu de acompanhar o crescimento de seus filhos. Se esqueceu de acompanhar a velhice de seus pais. Nós estamos simplesmente passando pela vida sem vivê-la? Quantas pessoas já morreram e não tiveram tempo de dizer, eu te amo? Quantas pessoas da nossa vida se foram e nós não tivemos tempo de dizer, eu te amo? A vida hoje decide o nosso futuro. Então que a partir deste evangelho, com plena certeza da ressurreição, do poder de Jesus sobre a morte, nós vivamos a nossa vida conscientemente, buscando todos os dias o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.